Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Isso não é para ficar na mão, isso é para ficar aqui. Os influencers, um vão imitando o outro, e aí fica nesse besteirol que a gente tem visto aí nas redes sociais, né? Usando esse microfone na mão. Eu não gosto disso, mas enfim, há quem goste. E gosto não se discute, né? Então, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos à minha rede social. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e hoje eu quero falar sobre Bíblias, exatamente isso que você ouviu. Desde já quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever na minha rede social, me seguir nas minhas redes sociais, compartilhar, enviar para as pessoas e sabendo que as minhas redes sociais são interativas, elas funcionam com a sua participação, ok? Então, eu quero falar hoje sobre as 3 melhores bíblias de estudos na minha concepção teológica, né, da língua brasileira, e as 3 piores bíblias de estudos também da língua portuguesa, deixando claro que é a minha concepção como teólogo, ok? Pela misericórdia de Deus, não é para me engrandecer, mas eu tenho a graduação em teologia, tenho mestrado livre em teologia, tenho um doutorado livre em teologia, sou historiador, sou psicanalista clínico, sou um pedagogo, estou me formando, se Deus permitir, em outubro, né? E tenho aí, entre algumas pós-graduações, pós-graduação em psicanálise clínica, pós-graduação eh, em ensino, né, superior, pós-graduação em história, ensino história e por aí vai, né? São cerca, pela misericórdia de Deus, de 12 pós-graduações. Então, essas são as minhas qualificações, né, acadêmicas, o que me deixa, né, à vontade para falar o que eu vou estar falando aqui hoje, ok? Então, qual é a primeira Bíblia? Eu estou falando aqui, né? Eu vou falar em ordem de baixo para cima, em ordem decrescente. Então, qual é a terceira melhor Bíblia na língua portuguesa de estudo? Queridos, a terceira melhor Bíblia da língua portuguesa, na língua portuguesa, é a Bíblia de Estudo Genebra. Essa aqui é a última edição, tá? Eu tinha a primeira, infelizmente eu dei, né? Me arrependo muito. Tenho uma segunda e tenho essa aqui, a terceira, que é muito bonita, né? Com letra grande. A Bíblia de Estudo Genebra, ela é uma referência entre as Bíblias de tradição reformada. As notas de rodapé, elas apresentam assim sólida fundamentação bíblica e teológica. Ela valoriza a interpretação histórico-gramatical das escrituras e, além disso, ela conta com artigos, com mapas, com recursos que enriquecem o estudo da palavra de Deus. E também tem muito conteúdo em anexo, né? Confissão de fé, ela tem vários materiais anexos. Então, eu lhe indico a Bíblia de Estudo Genebra, tá? Uma Bíblia de Estudo Genebra, uma Bíblia, né, essa aqui, uma cor marrom, né? Café com leite. Então, coloco uma capinha para proteger mais ainda. Coloco aqui no dourado, geralmente eu coloco um esmalte incolor para proteger, porque com o suor da mão vai apagando. Então, queridos, essa é a terceira melhor Bíblia de estudo do Brasil, tá? Pastor, qual é a segunda Bíblia de estudo? Essa daqui, que vem nessa capa, nessa caixa, né? Vou tirar aqui para vocês. É a Bíblia de estudo NAA, tá? Voltando aqui para essa, que é a terceira, essa daqui, amados, é da editora Cultura Cristã, juntamente com a Sociedade Bíblica do Brasil, ok? Essa daqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia de Estudo NAA.
O que é FNAA, pastor? Nova Almeida Atualizada, ok? É uma Bíblia, olha só o volume, né, dessa Bíblia, praticamente 4 dedos, né? Então, por que, pastor, ela é grossa assim, ela é volumosa? Porque ela não tem só os escritos, as escrituras sagradas, né? Por exemplo, daqui, olha só, né? Está escrito aqui auxílios. Então, daqui para trás, olha só o volume, isso aqui é um dedo praticamente, né? São auxílios. Então, você vai encontrar plano de salvação, doutrinas, né? Muito material, mapas. Então, é uma Bíblia que ela se destaca pela excelente tradução, né? A tradução Nova Almeida Atualizada. É a minha segunda tradução preferida. A minha primeira preferida para minha leitura devocional é a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, tá? Então ela se destaca por essa tradução maravilhosa. Essa tradução ela busca fidelidade aos textos originais com a linguagem nossa atual. Então, suas notas, e são muitas notas, né? Os irmãos podem ver aqui, ó, tá vendo? Tem muita nota. Aqui em cima é só o texto sagrado, cá para baixo são notas, né? São objetivas, são bem fundamentadas e são voltadas para a compreensão do contexto bíblico, tornando-se uma ótima opção, tá? Tanto para novos leitores, aqueles que estão iniciando na fé, né? Como para aqueles que são estudiosos da palavra de Deus. Ela vem dessa capa aqui que protege, né? Eu gosto muito de Bíblia quando vem assim em capa, né? Então ela protege. Então é uma Bíblia maravilhosa que eu também recomendo. Essas 3 Bíblias que eu estou citando hoje, essa segunda, que são as 3 melhores Bíblias de estudos na língua portuguesa, eu indico a você, faça um esforço para adquiri-las, né? E ter elas na sua biblioteca. Pastor, qual é a primeira? Olha, a primeira é essa daqui. A primeira Bíblia, na minha concepção, a primeira melhor Bíblia de estudo é essa daqui, certo? A Bíblia BKJ, né? Pastor, o que é BKJ? Bíblia King James, né? Bíblia King James 1611 e ela tem estudos Woolman. Ela é da BV Books, vem nessa capa aqui, não é uma caixa, é uma capa, mas protege também, apesar de que eu prefiro na capa. Olha só o volume, irmãos, dessa Bíblia. Tá vendo aqui? Olha só, minha mão é grande, ó. Olha o volume dessa Bíblia, tá? Então, é uma Bíblia maravilhosa, tá? Tem muito material, né? Ela é bastante colorida, com bastante fotos, palavras de Jesus e profecias de Deus em vermelho, né? Então, ela é ótima, é uma Bíblia ótima. Ela é considerada uma das melhores Bíblias, né, por unir uma tradução de boa qualidade, que é a tradução King James, né? Ela tem notas de estudos equilibradas e amplamente evangélicas. Os estudos contidos nela, os estudos Woolman, né, oferecem excelentes informações históricas, arqueológicas, geográficas e teológicas, auxiliando o leitor a compreender o texto sem impor interpretações excessivamente denominacionais. Então, meus queridos, essa é na minha concepção, vou estar sempre repetindo isso, a melhor Bíblia de estudo. Primeira, Bíblia de estudo, a melhor. A segunda, né? E a terceira, tá? Então, são essas 3 melhores Bíblias de estudos na língua portuguesa, na minha concepção. Então, vamos agora às 3 piores Bíblias de estudos. Vejam que eu falei das 3 melhores e eu tenho as 3 melhores, tá? Bem como eu vou falar agora das 3 piores e eu também tive o desprazer de ter essas Bíblias de estudos. Essas 3 piores eu vou começar de ordem crescente.
As 3 melhores eu comecei de ordem decrescente. E essas 3 piores eu vou começar de ordem crescente. Pastor, qual é a primeira Bíblia de estudo pior na língua portuguesa? Bíblia de Jerusalém, né? Muitos vão discordar, tá? Muitos vão discordar. Alguns chegam a dizer, eu já tive professor de teologia que diz que essa é a melhor tradução e etc e tal, né? Mas eu discordo, né? Temos o direito de discordar. Embora essa Bíblia ela possua uma excelente tradução e grande valor acadêmico, suas notas de rodapé são frequentemente influenciadas pela crítica histórico-literária, né? Ou seja, em muitos casos, levantam dúvidas sobre a autoria, sobre a historicidade e unidade de alguns livros bíblicos, apela muito para uma teologia católica, progressista. Então, isso pode gerar insegurança em leitores menos experientes, em leitores que ainda não têm o domínio, né, da leitura da palavra de Deus. Não pode trazer dúvidas, pode trazer situações de cunho doutrinário complicado. Então, na minha concepção, essa Bíblia, né, eu tenho duas, tenho essa aqui e tenho uma outra com a capa mais vermelha, né, é a pior Bíblia de estudo na língua portuguesa. Pastor, qual é a segunda Bíblia de estudo pior na língua portuguesa? Irmãos, essa daqui. Olha só, capa bonita, né? Lançada pela Sociedade do Brasil. Essa daqui é de cunho católico, é da editora Paulus, uma editora católica, né? E essa daqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui ela chegou com um marketing enorme, né? Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, diz assim, aprofunde-se no estudo das Escrituras em seu contexto judaico e cristão primitivo. Capa linda, né? Muito bonita, mas essa Bíblia, ela infelizmente foi um fracasso para a Sociedade Bíblica do Brasil, não vendeu como eles esperavam vender, né? Ela recebe críticas, muitas críticas, por apresentar diversas interpretações consideradas especulativas e pouco fundamentadas na exegese histórico-gramatical. Em vários momentos nessa Bíblia, suas notas refletem posições particulares, pessoais, que não encontram nenhum respaldo entre os estudiosos da teologia. Então, quem lê tem que ter cuidado, né? Ela termina com os seus ensinamentos aí fazendo apologia a algumas doutrinas que não convém, né? Então precisamos ter muito cuidado. Então essa é a segunda pior Bíblia de estudo na língua portuguesa. Pastor, qual é a terceira pior Bíblia de estudo da língua portuguesa? Antes de irmos a ela, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e ajude aí a crescer no canal. Estamos aí, queridos, com esse canal há cerca de 9 anos e não chegamos a 1000 inscritos, né? E precisamos, né, divulgar a palavra de Deus. A finalidade desse canal não é ganhar dinheiro, é divulgar a verdade. Então não custa nada para você, né? Eu vejo pessoas aí pedindo assinatura no YouTube. Você clica lá, você paga R$ 10 por mês, R$ 5 por mês, R$ 2,90 por mês. Aqui você não vai pagar nada, basta você clicar e me abençoar da mesma forma que eu estou tentando te abençoar aqui através de conhecimento, tá? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, me ajude a chegarmos a uma quantidade maior de inscritos nesse canal. Pastor, deixa de conversa. Qual é a terceira pior Bíblia do Brasil na língua portuguesa?
Queridos, fico triste com essa situação, porque como eu disse no início do vídeo, eu gosto muito dessa tradução, a ACF, né, a Bíblia ACF, com a tradução Almeida Corrigida e Fiel, né, a ACF. E, infelizmente, essa tradução veio para essa pior Bíblia, né, essa terceira pior Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia Sagrada, né, com anotações de Edir Macedo. Ele usa a ACF, né. Edir Macedo hoje ele é o líder da maior seita, neopentecostal do Brasil, né. Essa Bíblia é em comemoração aos 40 anos da IURD, né, Igreja Universal do Reino de Deus. Essa seita que tem perturbado tanto o evangelho, com tanto ensinamento espúrio, com tanta heresia, com tanto sincretismo, com tanta mistura de catolicismo, religião de matrizes africanas, tudo misturado, tudo junto, né? Então essa Bíblia, ela é criticada por conter notas que em diversos textos procuram sustentar, né, amparar a doutrina praticada ali, da teologia defendida por ele, pelo seu autor, né, que é a teologia da prosperidade. Então, como consequência disso, muitas interpretações acabam priorizando uma leitura confessional, né, confessional da IURD, em detrimento da verdade, que deveria ser a explicação do contexto original das Escrituras, o que termina limitando seu valor como Bíblia de estudo. Tá? Então, a Bíblia que, para quem lê, requer cuidados. A palavra de Deus diz, examinar de tudo e retenha o que é bom, mas nem todos têm essas condições ainda. Nós vivemos em um país onde recentemente foi falado que existe uma grande quantidade de analfabetos funcionais e que esses analfabetos funcionais chegam a ter até pós-graduações. Olha que nível de educação está em nossa nação. Mas, queridos, eu quero trazer aqui para finalizar esse vídeo uma observação importante, tá? Essa classificação de Bíblias, as melhores e as piores Bíblias de estudos na língua portuguesa, é uma opinião minha como teólogo, tá? Ela é uma opinião expressa aqui nesse vídeo e não constitui um consenso entre os estudiosos. Eu não represento a classe dos teólogos, é uma posição minha, certo? E também ela não representa entre as diferentes tradições cristãs. A avaliação de uma Bíblia de estudo, ela depende dos critérios adotados, como fidelidade do texto, qualidade da exegese, tradição teológica e a finalidade do estudo, tá? Eu vou puxar aqui a câmera um pouquinho para frente aqui, né, para os irmãos perceberem. Toda essa prateleira aqui, essa aqui, essa aqui, essa daqui de baixo, parte daqui e toda aquela lá em cima são bíblias de estudo, né? Entre bíblias normais e bíblias de estudos, eu tenho aqui em torno de 150 bíblias. Então, eu não estou falando porque alguém emprenhou meu ouvido, né? Eu não estou falando porque eu ouvi uma influência digital falando. Eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho, né? Eu não compro Bíblia, não compro livro também para poder ficar guardado em estantes. Aqui tem outra estante aqui atrás de mim, ó, tá vendo? De material, de livros, né? Outra aqui, material de livros, né? Outra ali, mais outra aqui.
tá vendo? Então, eu não compro livro para enfeitar estantes, eu compro livro porque eu sou pastor e eu preciso ter conhecimento para cuidar bem do rebanho que Deus me confiou diante do mundo que nós estamos vivendo, de tantas informações, de tantos hereges de plantões nas redes sociais. Ok, queridos? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, é um canal que ele é participativo. Você pode mandar uma mensagem para mim, fazendo a sua pergunta, porque nós temos também o quadro O Pastor Responde, e você pode também sugerir pautas para próximos vídeos. Um abraço, Deus abençoe, shalom, shalom.